Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre o nosso mercado de ações como um todo, informações que estão circulando, em particular informações sobre, veja, bem lá no cantinho à esquerda, de novo ela, BlackRock, nós vamos falar um pouco da Copel, ISA-CETEP, sempre tem essas troca-troca que está acontecendo, talvez até demais, entre os dirigentes das empresas, isso parece uma coisa meio exagerada. Informações interessantes sobre a Votorantim, que eu acho que dá um delinear sobre uma visão de como se comporta em investidores, e também nós vamos falar de um certo fundo de energia elétrica que é muito desconhecido entre as pessoas. E sem mais delongas, vamos aqui para essa notícia da Finance News, é uma notícia assinada pela redação, e ela é do dia 2 de abril de 2024, hoje é dia 3 de abril de 2024. E numa toada que está tomando conta do mercado, e eu só estou tocando nisso porque é uma empresa que faz parte da carteira do canal, nós temos uma diretora executiva, a diretora executiva de operações, que está deixando a companhia. Diretora executiva de operações, aqui está ela, deixou então a companhia, e quem assume no lugar é o diretor executivo de projetos, acumulando essa função de operações de forma interina. Mas o que eu gostaria de citar aqui é que, a meu ver, a leitura que eu estou fazendo é que está havendo muita troca dentro das diretorias e dos conselhos. Isso aí está me chamando a atenção. Depois, em algum tempo, vamos ver se isso tem de fato alguma procedência ou se é só uma questão pontual. Já a Copel, ela emitiu esse comunicado ao mercado. Esse comunicado ele veio no dia de ontem. Dá uma olhada aqui na data, dia 2 de abril, hoje é dia 3, e o que ele está nos informando aqui é que a BlackRock ela reduziu participação em ações preferenciais para 4,96%. Mas esse é o total da participação nas ações preferenciais classe B. Então, possui 4,96% das ações preferenciais classe B. No total, a BlackRock ela possui 2,84%, quase 85% das ações, e aí isso é independente, né, de classe, ou seja, se ela é uma preferencial classe A ou classe B, ou da espécie, se ela é uma ação ordinária ou preferencial. Portanto, no total das ações, está aí a BlackRock com 2,847% de participação, o que dá um indicativo. Eu já trouxe aqui a lista das participações mais relevantes da BlackRock, e é curioso aqui saber o seguinte: se a companhia está no mercado nacional, por que nós não estaríamos? Chegamos a essa notícia da CNN Brasil. Ela é uma notícia assinada também pela redação no dia de ontem, 2 de abril de 2024. Tem uma informação que ela vem adjacente a essa que nós vamos passar. Então, existe um fundo que é abastecido, aqui fala por contribuintes, mas na verdade ninguém contribui espontaneamente, né? Parece ter uma característica de espontaneidade. Na verdade é o compelido, obrigado a pagar imposto. Então tem um fundo que é abastecido por nós, de forma compulsória, e que é usado para subsidiar o setor elétrico. Eu já vou falar desse fundo. E que cresce 129% em 5 anos. O curioso é que o que sustenta esse fundo vem de valor que pesa sobre as tarifas de energia. E poucas pessoas têm conhecimento sobre isso. O fundo a que eu me refiro é esse aqui chamado Conta de Desenvolvimento Energético. Ele saltou aqui de 16,2 bilhões em 2019 para 37,1 bilhões em 2024, com aquele aumento que eu falei ali em cima, na manchete, de 129%. Ele é considerado um superfundo que banca todo tipo de subsídio do setor elétrico. Então, ele banca tarifa social para quem faz parte lá do cadastro único, ou seja, é tirado do bolso de você para pagar a energia de outros. Recursos do programa de Luz para Todos, também é um programa social. Descontos para a compra de carvão para usinas térmicas e subvenções para usinas eólicas e solares. Então, essas usinas que estão sendo construídas pelo Brasil, tanto eólicas quanto solares, elas têm uma subvenção que vem do bolso do pagador de imposto, daquele que é obrigado a pagar imposto. A questão é que
A CDE é rateada por todos os consumidores brasileiros de energia. Então, na verdade, quando eu falei compelido a pagar imposto, não é generalizado. São aqueles que pagam conta de energia elétrica. Então, por exemplo, pode ser que numa família, né, a mãe é que paga a conta da energia para 4, 5 pessoas. Então, ela é a pagadora, mas lembrando que saindo do bolso dela, sai do bolso de toda a família no final das contas. E é fato que isso aí acaba por pesar nas tarifas de energia, tornando-as mais caras. Do total previsto para 2024, ou seja, a contabilização lá no final do fundo, 32,7% serão considerados como encargos nas tarifas dos consumidores cativos, ou seja, aqueles que têm a unidade de consumo nas suas, enfim, ou residências também, nos seus empreendimentos, sejam industriais ou comerciais. A avaliação de especialistas e de quadros do governo federal é que a explosão do número se deve principalmente a incentivos à geração de energia renovável, como solar e eólica no país. Então, tudo isso aí custeado com o bolso do brasileiro. E é curioso porque o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele fez uma afirmativa no mesmo dia dessa reportagem na CNN, a ideia de que o atual colocado à frente do executivo autorizou uma medida provisória formulada então pela pasta de Minas e Energia para reduzir a tarifa de energia elétrica. Então, segundo o ministro, o trecho mais relevante e definido como estruturante, mas o que tem de relevante nesse estruturante é que ele vai buscar essa securitização de recebíveis da Eletrobras, que vem por conta de dois empréstimos feitos no passado, um chamado conta Covid e outro chamado conta escassez hídrica. Eu não vou me aprofundar, mas quando se fala em securitizar, o que se está querendo dizer aqui é o seguinte, que isso é transformado em títulos que vão ao mercado por um valor lá de juros, e com o valor que é recebido, isso se antecipa o pagamento dessas duas contas e isso faz com que reduza também as tarifas de energia elétrica. Então é isso que ele está buscando fazer. E se houver esta possibilidade de redução nas tarifas de energia, evidentemente que isso aí tem um impacto positivo como um todo dentro da sociedade. E agora vamos para esta reportagem aqui da Bloomberg Linha. Ela é assinada por Mariana Durão e ela é também no dia 2 de abril de 2024. E aqui é interessante, ó, Votorantim busca novas oportunidades em infraestrutura e, como eu coloquei lá no início do vídeo, em saneamento. Lembrando que Votorantim, quem é que está dando a entrevista aqui, né? É João Schmidt, tá? Que destacou que o grupo aqui, que pertence à família Hermílio de Moraes, Antônio Hermílio de Moraes, ela é uma empresa de investimentos e que haverá alocação também em ativos do portfólio. Então, além da infraestrutura e saneamento, que é o que está citando ali, está indo para essa linha do que já é parte do portfólio. O que eu vejo que tem de interessante aqui nessa reportagem é a visão, primeiro a visão do grupo como um todo, né, da empresa. E segundo, são informações interessantes para quem é investidor, que dá para se coletar aqui, ver como pensam a cabeça quando se está falando nesse aspecto de investimento bem mais amplo. Então, após uma recente onda de compras que levou o grupo Votorantim a investir em concessões rodoviárias, saúde e energia renovável, rodoviárias, CCR, a saúde, a Ipera, se eu não estou enganado, e energias renováveis, aqui está se referindo à Auren, embora a gente precise lembrar de uma questão, que nós discutimos aqui no canal dessa reportagem da Space Money, foi lá no dia 20 de março, veja, ó, Votorantim se tornou acionista da AES Brasil. Desde o fim do ano passado nós já discutimos esta reportagem. Então, além da Auren, aqui nas renováveis, também temos aí agora a AES Brasil, segundo aquela reportagem. Mas investiu em concessões de rodoviária, saúde e energia elétrica e
veja que agora está de olho aqui, ó, em infraestrutura e saneamento. Embora as concessões rodoviárias estejam nesse patamar de infraestrutura, mas eu acho que está se referindo mais aqui é a questão da logística. E essas áreas são áreas que a Hold segue observando, parecido com o que a gente vem fazendo aqui tanto com Copasa quanto Sanepar. As recentes aquisições do grupo se concentraram no equilíbrio de seu portfólio para reduzir riscos cíclicos. E é curioso porque quando ele fala em reduzir riscos cíclicos, a gente tem que olhar, por exemplo, se é uma geradora, até não tem riscos cíclicos, exceto num ponto aqui, se, por exemplo, numa hídrica houver uma seca muito grave, que nem aquela de 2021. Bom, aí você vai ver que tem um período ali que é muito doloroso para essas geradoras. Por outro lado, transmissão não tem, e na distribuição fica muito condicionado a, por exemplo, a elevação das faturas, mas ela ganha por um lado porque vai ter o aumento, e na outra parte disso é por conta de um eventual aumento as famílias começarem a reduzir o consumo, e também agora com o ingresso das energias solares residenciais principalmente. Então, na verdade, é muito, muito pequeno. No ramo de seguros, que faz parte aqui do canal, realmente tem uma questão cíclica também residual, que é um pouquinho pior do que no caso da distribuição, que é quando nós temos sinistros de grande monta, como por exemplo secas, que é quando atinge o agro, e isso aí vai refletir nessas carteiras. E bancos dificilmente estão dentro desses problemas cíclicos. Então eles fogem fogem de empresas que têm, a gente foge dessas empresas que têm esses problemas cíclicos e tem essa linha que é mais estável. Mas eles têm empresas que têm essa característica cíclica. E como é que eles reduzem isso? Com essas empresas que eu estou falando. Uma delas é essas de saneamento, e eu acredito que as de empresas como do segmento de administração de rodovias, elas não têm um forte efeito cíclico. E é por isso que ele diz aqui, ó, a infraestrutura é muito interessante e o saneamento aqui a gente precisa marcar. Oportunidade secular. Vou traduzir para você o que ele está querendo dizer aqui. Isso não vai acontecer tão cedo. Então, é importante ficar de olho dentro dessa oportunidade no setor de saneamento. Ainda assim, eles vão manter aqui a maior parte do capital investido em empresas do portfólio para impulsionar o crescimento. Mais ou menos o que a gente faz aqui no canal. Ou seja, o que interessa para nós? São aquelas empresas que compõem a parte do pagamento de dividendos na carteira aberta, e nós temos algumas empresas de oportunidade. Talvez a gente tire alguma de oportunidade, passe para dividendos, é uma possibilidade, e abra um espaço, e o saneamento realmente pode ser, como ele diz, uma oportunidade secular. Tem uma abordagem interessante porque no ano de 2023 houve esse registro de 48,5 bilhões em receita líquida e um lucro de 1,8 bilhão. E embora o lucro anual tenha caído de 5,5 bilhões no ano anterior, de 2022, há uma estratégia de diversificação ajudou a suavizar o impacto das pressões de custos de preços das unidades de zinco e alumínio do grupo. Bom, mas aqui eu vou tentar traduzir o que ele está dizendo. Se não fosse a diversificação que foi feita na carteira, poderia ter sido pior. Então, essa é a ideia de ter uma diversificação. Se você tem empresas que caem dentro de uma questão cíclica, se elas só são assim, isso pode afetar a carteira como um todo. Por isso que a gente busca esse equilíbrio. Então, aquelas empresas que nós colocamos ali como oportunidade, elas não são empresas significativas. É mais ou menos o que ele está dizendo. Olha, eu vou continuar com o meu portfólio. Infraestrutura e saneamento, eu vou olhar como se fosse uma oportunidade. E aqui estão as linhas que ele está abordando, né? No caso saúde, a IPER, de infraestrutura, a CCR. E também aqui ele fala com o produtor de energia, ele faz referência à Áurea, mas a gente viu que
eles abriram o olho e avançaram sobre a AES Brasil. O grupo também investiu em empresas de educação. Lembra que eu falei lá daquele estruturante que nós estamos vendo agora há pouco, que era nos programas estruturantes lá atrás do governo Fernando Henrique Cardoso? Um deles era da parte de educação, abriu para esse monte de universidades. Veio o FIS, o aluno, ele retira o dinheiro, paga direto à instituição e depois segue pagando prestações para o financiador, no caso da instituição financeira. Dê uma olhada. Então, eles não foram de graça na educação, é porque essa é a visão que se teve naquela oportunidade. Importante depois saber que a maioria dos alunos não conseguia pagar o FIS, e aí houve aqueles refinanciamentos, principalmente do governo passado, que acabou amortizando um monte de prestações e a conta ficou de novo com o pagador de impostos, aquele que é compelido a pagar esses impostos. O setor de saneamento, aqui na visão, no Brasil passa por uma transformação, à medida que estados e municípios privatizam grande parte de suas operações. A maior delas deverá ocorrer em breve, quando São Paulo vender a sua participação majoritária na Sabesp. Nós olhamos para essas informações porque ali tem alguns detalhes que são importantes nas nossas tomadas de decisão. Nós estamos muito de olho ou Sanepar ou Copasa, porque a gente vê que tem essa movimentação parecido com se o grande investidor está olhando, por que nós não olharíamos para isso? Além disso, é importante que a gente verifique que o mercado como um todo, ele vai, aparentemente, eu não posso afirmar isso, mas tem indicativos de que ele vai sofrer bastante, onde virão essas oportunidades ao longo deste ano de 2024. Como mais ou menos a gente está vendo hoje, a Bolsa, por exemplo, ela está descendo e algumas coisas estão se apontando. E isso talvez indique as possibilidades que a gente procura. Nós estamos muito de olho, de fato, na Copasa e vamos ver aí se baixar de um determinado patamar, se a gente vem a fazer um investimento um pouco mais consistente. Dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre meu grande abraço.